Vamos para a quarta etapa. Bom, então nós estamos falando desse primeiro grupo que a gente viu lá, de quais são os grupos que fazem, os componentes que fazem parte de uma reunião mediúnica. Então nós vimos os médios, os assistentes, dialogador ou doutrinador, o dirigente, né? São esses componentes que a gente viu. A gente está conversando aqui agora do primeiro grupo, que é o grupo de sustentação e assistência. Tá. Como que esse grupo vai trabalhar? Muito bem, então ele está ali na reunião, começa uma comunicação através de um médium. O médium capta a presença do espírito e o espírito começa a falar através do médium. Então, quem está ali na sustentação, que é as pessoas que não são médios ostensivos, mas ou pode até ser também médio ostensível, mas que estão ali para dar assistência, o que ela vai fazer? Bom, se a comunicação expressa que o espírito que está ali se comunicando é um espírito que está num tom agressivo ou um obsessor, como que ele vai focar o pensamento dele para ajudar ali naquela comunicação, transmitindo as suas energias? Ele vai usar o verbo conter. É um direcionamento, olha que legal. Conter. Quando a entidade espiritual se manifesta no médium pela psicofonia com certa agressividade, os assistentes elaboram o início do seu pensamento usando o verbo conter. É muito legal isso aqui, porque a pessoa fica ali, o que eu vou pensar? Bom, que tipo de comunicação que você está vendo ali? Ah, é um espírito agressivo. Tá, vamos começar pelo verbo conter. Exemplo, amigos espirituais, utilizar os meus fluidos e energias para ajudar a conter a agressividade desse irmão que se manifesta através do médium fulano de tal. Então eu vou pensando, contenha-se meu irmão, contenha-se, procure manter a calma, o equilíbrio, contenha. Então esse é um direcionamento para que o seu pensamento saiba por onde eu começar. E aí você faz uma prece de Pai Nosso, uma prece para algum santo que você gosta, ou alguma coisa que você, uma prece que é muito comum para você, que faz sentido para você, que te dá segurança. Então você vai direcionando o seu pensamento para conter aquelas energias que o espírito está expressando ali com agressividade. Muito legal, né? Porque às vezes a pessoa fala, o que eu vou pensar? Vou pôr a mão sobre o médium, o que eu vou pensar? Começa dessa forma. Já está aí a dica. Vamos lá. Próximo slide, deixa eu colocar aqui, peraí. Bateu. A comunicação de um espírito agitado, nervoso. Então o médium começa ali a sentir a presença de um espírito e vai dando passividade, esse espírito começa a se manifestar e começa a falar, e a gente percebe que é um espírito que está muito agitado, muito nervoso. Então, caso de a comunicação onde a entidade se agita e fica nervosa, não conseguindo se expressar, o assistente que está ali para ajudar no passe, focar o pensamento em acalmar o espírito comunicante. Veja bem, então tem o médium que está sentindo a presença do espírito, está se deixando o espírito se expressar. Tem o dialogador que está ali do lado para conversar com esse espírito. E tem o assistente que está do outro lado para ajudar através da aplicação de passe. Agora, esse assistente é o que nós estamos conversando. Esse assistente vai direcionar o pensamento dele. Então, veja bem, esse espírito está agitado, está nervoso, deixa eu focar o meu pensamento. Meu irmão, receba as nossas vibrações e tente se acalmar. Então é o verbo acalmar. Se acalme. Amigos espirituais, que nossas energias fluídicas possam envolver esse irmão. Você está com as mãos sobre o médium, focando no espírito que está ali comunicando. Você não está vendo o espírito, mas ele está se expressando através do médium. Se você for um médium vidente, está dando passo, você vai ver o espírito. Mas se você não for um médium vidente, não estiver vendo o espírito, você está vendo só o médium está expressando aquilo que o espírito está passando para ele, de forma agitada, nervosa. Então você vai ajudar a acalmar esse espírito. Muito bem. O comunicante, o espírito que está ali se expressando através do médium, está em desespero, em sofrimento, seja qualquer. Bom, comunicações de espírito em sofrimento ou em desespero, nós vamos utilizar as nossas vibrações na assistência, né, com prece de alívio da dor do espírito, direcionando o nosso pensamento com imenso amor e carinho para que esse espírito se sinta aliviado daquela dor. Então o verbo que a gente vai usar é o verbo aliviar. Amigos espirituais, receba essas minhas energias para tentar aliviar a dor desse nosso irmão que está aqui em sofrimento, né, dando essa comunicação. Bom, então nós tivemos lá um espírito agressivo,
tivemos um espírito nervoso, agitado, confuso e tivemos um espírito em sofrimento. Para aqueles 3 tipos de comunicação, a gente vai então usar o verbo conter, acalmar e aliviar, direcionando o nosso pensamento para que as nossas energias ajudem ali naquele trabalho mediúnico que está sendo feito. Maravilha? Acabou, comunicação, finalizou, a sustentação vai dar um passe agora, né? No finzinho da comunicação, finalizando a comunicação, para que o espírito receba o socorro apropriado ou o esclarecimento que veio buscar, junto com a equipe espiritual, vamos aplicar um passe finalizando o atendimento. Exemplo, meu pensamento, estou ali, sou um assistente, o médium está ali com o espírito, o dialogador está ali conversando, finalizando a comunicação, e eu estou ali do lado, eu sou o assistente. Meu pensamento, amigos espirituais, envolva esse nosso irmão em vibrações de paz, para encaminhá-lo para a sua nova jornada. Olha que legal, né? Então, assim, o que eu vou pensar? Pensa isso, pronto, tá aí a dica, você já sabe o que você tem que fazer. Quais são as técnicas? Muito bem, nós temos a técnica de aplicação de passes, né? Terminada a comunicação, é o momento de direcionar as vibrações para o médium. Veja bem, você coloca suas mãos sobre o médium, né? E com o pensamento que você tem direcionado, você trabalha na assistência. Naqueles 3 casos que nós já vimos, né? Que a comunicante está ali, a gente identifica qual é o perfil, como está acontecendo e direciona as nossas mãos saindo vibrações para que elas possam, as nossas energias sejam aproveitadas pelos benfeitores espirituais que estão ali junto, né, trabalhando, para que aquelas energias sejam direcionadas. Bom, terminada a comunicação, vamos dar um passe no médium. O médium já voltou ao normal, né, já se desconectou, o espírito já foi embora e agora o médium está ali. Só que aí, o que acontece? Como ele esteve muito envolvido com as energias do espírito, porque lembra que eu falei? O perispírito nosso, do médium encarnado, vibra, expande a energia, cria um campo mental. O espírito chega com o seu campo mental e se conecta com o nosso. Então há um casa as energias, há uma troca de energias ali. E depende do comunicante, depende do espírito, o médium sente todo esse fluido, toda essa energia, seja ela no teor que ela veio, de agressividade, de sofrimento, de dor, de confusão. Quando o espírito se desliga daquele processo, o médium ainda sente aquela carga de energia que está em volta do seu campo mental. Aí então entra o assistente da sustentação que vai trabalhar a dispersão dessas energias que ficaram ali em volta do médium, que já não são do médium, são do espírito, mas que ficaram impregnadas ali na aura, no campo mental, no campo magnético do médium. O que esse assistente vai fazer? Ele vai então direcionar as suas energias, aliviando das energias que ficaram, aliviando o médium das energias que ficaram do espírito comunicante. Focando no pensamento dispersar. Agora é o verbo dispersar. Olha que legal. Sempre a gente, ação, verbo. O verbo determina uma ação. Ação de acalmar, ação de aliviar, ação de conter, de esclarecer. E agora a ação de dispersar as energias ou fluidos impregnados na aura do médium. Exemplo, você vai fazendo movimentos com as mãos sobre a cabeça do médium, descendo dos ombros, como se estivesse mentalmente esparramando, dispersando aquelas energias que ficaram ali. São movimentos que você vai fazendo, né? Como se você, com o seu pensamento, com a sua concentração, como se você estivesse tirando, sabe? Todas aquelas camadas de fluidos do espírito comunicante que ficaram ali na aura do médium. Então você vai fazendo, põe na cabeça do médium e vai dispersando todas as energias que ficaram ali, né, liberando o médium dessas emanações fluídicas. Então você faz esse movimento aqui. Por que esse movimento? Para ajudar a sua concentração mensal. Ah, mas se a pessoa não tiver as mãos, ela pode trabalhar como... Claro que pode, porque o que vale é a mente focada. A gente está trabalhando o pensamento. O movimento, ele direciona o nosso pensamento, as energias, mas a mente é que está concentrada naquele processo ali de dispersão. Feito isso, dispersamos aquela camada de energia, a nossa energia que saiu de nós, do nosso campo mental, foi até a energia do médium, o campo do médium, e dispersou, esparramou aquelas energias que estavam ali. Muito bem, agora nós vamos restaurar o equilíbrio energético do médium. Então o verbo agora é restaurar e alinhar. Muito bem, fiz esse trabalho de dispersão, vou fazer uma mentalização de equilíbrio energético.
e alinhamento das energias do médium. Com as mãos estendidas sobre a cabeça do médium, eu vou focar o meu pensamento em reequilíbrio das suas energias. Exemplo, meu irmão, que os amigos espirituais utilizem as minhas energias fluídicas para alinhar, equilibrar, restaurar as suas energias e você volte ao seu estado tranquilo, sem nenhum fluido de comunicante que esteja te atrapalhando. Então a gente vai reequilibrar. Só colocar as mãos, fazer esse exercício mental com bastante amor, com bastante carinho, pronto. Muito bem. Quando tem uma comunicação de espíritos elevados, mentores, espíritos guias, tá? Agora a gente trabalha o verbo gratidão. Então você não precisa dar passe no médio agora, e nem no espírito, porque o espírito que está se comunicando é um espírito elevado, mais elevado que nós, né? Mais superior que nós. Então não vamos dar passe no superior, né? Nós damos só passe naqueles que são iguais a nós, né? Que nós estamos na mesma faixa de vibratória, né? Sofredores, agressivos e perturbados. Brincadeira. Mas a gente não precisa dar passe quando o médium recebe uma comunicação de um espírito superior. Então quem está na sustentação mentalmente vai agradecer o guia, o orientador espiritual pela mensagem transmitida. Nesse caso, é avaliar se há necessidade ou não de dar o passe no médium. Mas não, tranquilo. Às vezes o médium fica muito emocionado com a mensagem que recebe, às vezes fica um pouco meio desequilibrado. Aí você vai lá, coloca as mãos sobre a cabeça dele, vai, meu irmão, vamos lá, vamos reequilibrar, voltar ao normal. Muito bem. Na sustentação e na assistência, qual é o fator fundamental para que tenha um sucesso na reunião mediúnica? Seja ela genérica, específica, para cada tipo de atendimento, para os espíritos encarnados. Seja na parte de socorro espiritual, na parte de desobsessão, de esclarecimento. Depende muito da qualidade de vibração da equipe de assistência e de sustentação. Olha só como é importante o trabalho de quem está na sustentação, quem está no apoio. A pessoa está ali trabalhando as suas energias, disponibilizando as suas energias com muito amor, com muito carinho, com muita fé em Deus, com muita disciplina, conhecimento do que está fazendo. Então, é muito importante um grupo de assistência bem sintonizado, bem afinado, bem intencionado, para que a reunião mediúnica seja um sucesso. Bom, agora a gente vai para o doutrinador ou dialogador. Muito bem, eu já falei para vocês que, particularmente, eu não sou muito fã dessa palavra doutrinador, não. Convivi em muitas reuniões mediúnicas com esse termo muitos anos. Mas sempre tive uma palavra, uma coisinha meio assim, sabe? Não acho uma palavra muito legal. Tudo bem, então a gente começa a usar a palavra dialogador. O que é o dialogador? Ou doutrinador? É a pessoa encarregada de conversar com os espíritos que se manifestam na reunião mediúnica. É a pessoa que está vamos dizer, preparada de certa forma para exercer essa função numa reunião mediúnica. Não há necessidade que essa pessoa seja médium. Não é uma regra, é lógico. Se ela for médium, tudo bem, não tem problema. Porém, o dialogador poderá ter mais liberdade e sentirá menos influência dos espíritos comunicantes, isso se ele não for médium. Principalmente em reuniões de obsessões. É muito comum que o dialogador não seja médium. Ele sinta, ele tem um monte de sensação, mas ele não é um médium assim, de incorporação ou de psicografia. Mas, se ele for, também não tem problema nenhum. No caso de ser médio, os cuidados devem ser redobrados. Em percebendo o envolvimento com o campo fluídico do comunicante, abster-se de prosseguir e comunicar ao dirigente. E no caso do dirigente, observar também que o envolvimento do dialogador com o campo mental do espírito comunicante, ele deve interferir, ajustar ou encerrar o atendimento daquela manifestação. Isso é muito importante. Tem que ser muito bem cuidado isso. Por quê? Todos nós somos influenciáveis pelos espíritos. Os espíritos nos influenciam e eles conseguem nos influenciar através de pontos de limitações ou de pensamentos ou de ideias que nós carregamos dentro de nós. Então os espíritos estão ali e eles estão observando o nosso campo mental, nossa energia, e eles percebem alguma fraqueza, alguma queda de energia, algum ponto que eles podem tentar nos atacar. Então o dialogador que está ali conversando com o espírito tem que ficar muito esperto nisso. Se ele for médio, ele, além de ele estar recebendo a influência ali da comunicação, ele vai entrar em sintonia com o campo mental do espírito que está conversando. Então numa reunião de desobsessão, normalmente o espírito que está ali
sendo atendido, ele é muito inteligente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele não é qualquer um. E ele sabe como usar a sua influência para poder dialogar com o doutrinador, com o dialogador, de forma que ele saia vencedor do debate. Então ele começa a debater, começa a falar, começa a mostrar que ele está certo, que então o dialogador vai tentar mostrar para ele que talvez ele esteja equivocado ou que ele possa repensar na sua posição. Então quando o dialogador perceber que ele está muito sendo manipulado ou influenciado pelo espírito que está se comunicando, ele deve se afastar. Opa, peraí, esse espírito já está me enrolando já e eu já não estou conseguindo já convencer ele, ou conversar com ele, ou manter uma conversa saudável. Ou caso o dirigente está ali e vê, né, que a pessoa que está dialogando com o espírito está perdida, ou está deixando se influenciar pelo diálogo com o espírito, ele deve interferir e falar, ó, peraí, vamos encerrar esse atendimento aí, depois a gente, numa próxima oportunidade, a gente retorna. O que o dialogador precisa trabalhar bastante? Com qualquer pessoa que seja encarnada ou desencarnada, para você dialogar com qualquer pessoa, seja encarnada ou desencarnada, oferecendo conselhos ou ajudar com algum esclarecimento, como ter uma postura adequada perante as questões da vida, no tocante que é o certo ou que é o errado, convite ao perdão, arrependimento, análise das atitudes, renovação de experiência, aprendizado, o dialogador precisa exercitar esses princípios de ética e moral em suas experiências diárias. Desenvolver um sentimento profundo de amor e acolhimento, boa vontade em colaborar e ter empatia e disponibilidade. Veja bem, não precisa ser santo, cara, mas onde a gente vai arrumar uma pessoa que tenha tudo isso para fazer esse trabalho de dialogador? É meio difícil, porque todo mundo está no mesmo perrengue. Então, assim, precisa ser um santo, precisa ser um cara perfeito, um cara que tem 100%? Não, mas precisa ser uma pessoa que está disposta a fazer esse esforço em se melhorar. Bom, vamos lá. Eu vou participar de uma reunião mediúnica. Vou estar ali junto com o grupo ali participando. E eu sou convidado a fazer esse papel, a desenvolver essa função de dialogador. Antes de eu aceitar, eu tenho que pensar, peraí, eu tenho um monte de questões que eu preciso trabalhar. E os espíritos sabem disso. Então, quando eu for conversar com os espíritos vão jogar na minha cara. Falar assim, peraí, filho, você não tem moral para falar isso para mim, não. Tua vida tá um trem, né? Então, peraí, se eu vou assumir essa função, eu preciso pelo menos, no mínimo, me conscientizar que eu preciso me esforçar mais, ok? Então, quando eu for conversar com o espírito falar para mim assim, você não é isso que você tá falando, não. Eu falo assim, eu sei, meu filho, eu não sou mesmo, mas eu tô me esforçando. E você também tem que se esforçar, porque nós dois estamos na mesma briga. Ou seja, a partir do momento que você tá se esforçando, que você tá buscando, analisando algumas questões suas que precisam ser melhoradas no seu dia a dia, na sua convivência com as pessoas, então você já cria uma energia diferente. Quando você está ali, né, você não é santo, você tem um monte de limitação, tem um monte de coisa para resolver, mas você está consciente disso e está procurando se melhorar, estudando, participando, buscando ser mais empático, mais educado, mais gentil com as pessoas, mais acolhedor, principalmente dentro da sua casa, do seu lar. É ali que começa a ser mais gentil, mais educado, mais acolhedor, mais empático com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os familiares. Então quando você se aceita fazer essa função, você já começa a se esforçar mais. Isso vai dar a você mais condições morais para você desenvolver. E aí você vai evoluindo, vai trabalhando e vai melhorando. Maravilha? Vamos terminar aqui essa etapa, acho que é a quarta etapa, se não me engano. E aí depois a gente vai para a próxima etapa. Maravilha?